E eu acho que agora a gente pode falar de um outro respeito à individualidade dentro do que a gente está vendo aí que está acontecendo, aconteceu essa semana, né? A revogação do caso Roe versus Wade lá nos Estados Unidos. Que, para quem não sabe, é um caso fundamental no direito da mulher lá nos Estados Unidos de abortar. Vocês sabem que lá a legislação funciona um pouquinho diferente daqui, né? Eles trabalham muito com esse princípio de prerrogatórias, né? Com esse princípio de basear decisões em casos do passado, esses casos sempre de alguma maneira se conectando historicamente até o momento da Constituição norte-americana. A base é a Constituição e a vontade dos fundadores, né? Então tudo de alguma forma se remete ali às emendas constitucionais daquele país, e a partir dessas emendas constitucionais, os casos jurídicos eles foram acontecendo, decisões jurídicas foram tomadas e decisões futuras se baseiam nessas decisões anteriores. Caracas. Você tem casos que às vezes são fundamentais, onde se toma uma certa decisão pela primeira vez, que forma uma prerrogativa para que outras decisões similares sejam tomadas no futuro. Esse caso que foi revogado lá nos Estados Unidos diz respeito ao direito da mulher de interromper uma gravidez indesejada em casos específicos, né? Esse é um direito que, até aquele momento, com o Roe versus Wade valendo, você tem isso como uma diretriz federal. Embora lá nos Estados Unidos exista muita liberdade do Estado, né, de cada um dos 50 estados americanos, determinar como cada lei ou como cada aplicação dessa lei pode ser regida de certa forma ou de outra, né? Então os estados eles têm uma certa soberania, mas ainda existe de certa forma algumas coisas que são a nível federal. Tá. Então a revogação dessa lei, ela interrompe um dos critérios que foi estabelecido nessa corrente que eu mencionei de casos, que é o direito à privacidade, ou seja, a não invasão do Estado a um direito que é individual. Então, interromper a gravidez dentro da concepção lógica da decisão desse caso é um direito à privacidade de uma mulher, e o Estado não tem o direito de regir sobre esse direito, proibir ou, enfim, forçar uma mulher a tomar essa decisão de abortar ou não. Ele tem toda a razão. Como vocês podem perceber, uma questão muito importante, porque hoje você tem uma estrutura lá nos Estados Unidos que, de alguma maneira, facilita ou dá acesso a pessoas que precisam desse recurso, né? Você tem o Planned Parenthood, você tem ali outras instituições que conseguem, de alguma maneira, abarcar mulheres que precisam passar por esse processo. E aí vocês falam, mas mulheres precisam passar por esse processo? É claro. Sim, algumas precisam. Outras só querem, e aí tem essa discussão dos direitos. Eu, pessoalmente, acho que se elas querem, elas têm esse direito, que é o direito sobre o corpo delas. A vida, ela se encontra no corpo, e a violação do corpo é a maior violação de direito à vida que é possível existir. Tira a mão de mim, meu irmão! Aí tem essa discussão também de vida, a gente não vai entrar aqui em muita filosofia, porque não precisa. Então, a partir do momento que esse caso Roe vs. Wade virou uma notícia, um trending topic a nível internacional, aqui no Brasil a gente teve 2 casos muito marcantes sobre direito da mulher e sobre, enfim, aborto ou, enfim, levar uma gravidez indesejada, né? 2 casos que foram casos de estupro, onde um deles foi de uma menina de 11 anos, o outro foi de uma atriz. Nesses 2 casos, né, você teve tomadas de decisão diferentes, e nos 2 casos as mulheres foram vítimas de agressão online ou agressão por diversas instituições que, na verdade, deveriam servir para protegê-las, né? Isso é uma vergonha. Mas uma juíza negou o direito ao aborto de uma menina de 11 anos que havia sido violentada, o que é absurdo, né? Você conceber a ideia de forçar uma criança de 11 anos a ser mãe, que é isso, o Estado está interferindo na decisão dela de seguir ou não com essa gravidez, mas a responsabilidade de cuidar dessa criança não vai ser do Estado. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? E você tem esse outro caso dessa atriz, ciente, né, da posição também que a sociedade brasileira tem em relação ao aborto. Ela permaneceu até o final da gravidez, a partir do momento que a feto virou criança, né, que ele nasceu, que ele de fato se tornou um ser vivo, uma vida. Ela botou ele para adoção, e isso foi feito num processo de sigilo, até porque ela era celebridade, até porque esse é um assunto difícil, até porque tocava num trauma dela, porque ela também foi vítima de violência sexual. Imagina, né, você viver um momento traumático de ter seu corpo violado, roubarem o seu corpo, que é uma coisa que você não tem como jogar fora, é difícil. Ai, que ódio! Eu vou medir minha pressão! Às vezes, né, algumas vítimas até sentem essa vontade, de alguma forma, de repulsa ao próprio corpo. Ela foi exposta em redes sociais, ela foi exposta em veículos de fofoca, ela foi, tipo, essa história foi exposta de uma maneira onde colocava ela como, ela teve um filho, engravidou e botou pra adoção. Eles são abutres e trabalham com fofoca, e uma pessoa trabalhar com fofoca, mas tão mesquinho, tão baixa. Mais uma história, né, 2 histórias ali simultaneamente acontecendo, onde se viola ali o direito à privacidade
de uma pessoa, o direito da pessoa sobre o próprio corpo, e a internet de alguma maneira afeta isso, né? Nesse caso da celebridade, você teve a internet agindo de uma maneira bem negativa, que é colocando uma visibilidade sobre aquele caso que é traumático, sobre aquele caso que não, a pessoa em questão não queria essa visibilidade, coloca um julgamento, então você tem, aquilo vira um assunto, né? Ô, bando de burro! E como a gente da área de tecnologia, quem trabalha com rede social, principalmente, né, percebe como o algoritmo modifica até o caráter, às vezes, né, de algumas pessoas no que tange ao que elas devem publicar ou não. E o fato disso ter virado notícia em alguns blogs que são mais poderosos, né, ou que têm mais visibilidade, fez com que outros blogs menores quisessem republicar aquela notícia. Então a fofoca espalhou, o famoso fofoca espalhou. Boa noite. Que é um efeito muito negativo das redes sociais. Mas no caso da menina de 11 anos, teve um efeito diferente, né? A decisão da juíza e as gravações do tribunal, elas foram expostas através de um canal de notícias, e que a vibe deles é realmente conseguir colocar essas notícias, essas coisas no ar. E você teve um grupo muito grande de pessoas lutando pelo direito dessa menina de fazer o que ela tem o direito de fazer. Isso é previsto em legislação brasileira, né? Que ela tinha direito a esse aborto. Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente pensar sobre como redes sociais e a maneira como elas operam tem esse efeito positivo ou negativo sobre casos reais e pesados. Mas é porque é isso, a rede social, muitas vezes, ela traz uma carga leviana para esse assunto. É um assunto que não é leviano. É um assunto que não é bobo. Hoje tem aula do professor. Que é isso, a internet no geral trata com, não é nem só superficialidade, é uma certa banalidade que faz com que as pessoas acharem que elas cuspirem a opinião. Eu acho que em alguma live eu mencionei sobre como a internet às vezes coloca certas opiniões como tão válidas quanto outras, sendo que essas opiniões machucam, né? Essas opiniões elas agridem, essas opiniões elas não fazem bem. Isso gera problemas graves, é claro. Então, acho que é muito da gente conseguir pensar como é que a gente está construindo esse cenário, como é que a gente está construindo uma internet, uma comunidade virtual na qual as pessoas que são vítimas de violência no mundo real não sejam vítimas de mais violência, né, numa segunda instância.